Mais de 9 meses depois do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, o país tem um novo desafio: o cansaço epidémico. Covid-19 é uma treta pegada, a maior treta do século. Por um lado, ganham cada vez mais força os movimentos autodenominados pela verdade, que negam a gravidade do novo coronavírus. O Covid-19 está-se a tornar um circo, isso é tudo uma tanga. Mas eles querem fazer um drama, como se isto fosse lepra, para manter a narrativa que lhes interessa. Por outro lado, está a população com dificuldades financeiras cada vez mais incomportáveis. Vocês estão a matar os que querem trabalhar! Mas isto não é uma novidade de 2020 e das redes sociais. Deixe-me lembrar que estou agora a ler um livro sobre a peste bubónica no Porto, no fim do século XIX. O exemplo foi dado pelo Presidente da República numa entrevista à RTP no início de novembro. Marcelo recorreu à história para explicar o que se passa hoje. Novo acordo entre as autoridades e os especialistas. O povo revoltou-se de tal maneira que começou a negar a existência de peste. A história da peste bubónica no Porto envolve um governo distante que não soube tomar medidas adequadas à situação sanitária. Um cerco coercivo com presença de tropas. Portanto, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. E uma cidade revoltada que acabou por entrar na via negacionista. As pessoas começam a dizer que isto não deve ser bem assim, isto não deve ser peste. É peste, mas é uma pestezinha. Uma cidade que, entretanto, chega ao ponto de apedrejar, tentar apedrejar Ricardo Jorge. Porque ele era considerado a encarnação do mal que estava a ser feito. Para descobrir o que se passou há 121 anos, falei com um historiador improvável. David Pontes é subdiretor do Jornal Público, mas escreveu também a tese O Cerco da Peste no Porto. Eu sempre gostei de história. Quando tive aqui um interregno em funções de responsabilidade em órgãos de comunicação social, decidi-me a tirar história contemporânea. Recuemos então ao dia 4 de julho de 1899. Ricardo Jorge, médico municipal do Porto, recebe um bilhete enviado por um comerciante que alertava para um conjunto de mortes inopinadas e consecutivas na Rua da Fonte Taurina, na zona da Ribeira. Aparecem 2 ou 3 casos que ele consegue em pouco tempo identificar como sendo de peste. A peste bubónica, neste caso, tem uma inflamação numa zona, nomeadamente nas axilas, e aquilo, eu acho que a partir daí consegue identificar. A temida peste estava de volta à Europa mais de 200 anos depois e apareceu num Porto bem diferente daquele que conhecemos hoje. O Porto era muito sujo, era uma zona muito insalubre, era uma zona de esgotos à superfície da terra. Era um Porto com febre tifoide, era um Porto com tuberculose, é um Porto com muitas doenças. E chega a ser comparado por autores estrangeiros que o visitam nesta altura com uma cidade medieval. Isto não era verdade, obviamente, para as zonas altas da cidade, mas era completamente verdade para a zona histórica da cidade, para a Sé, para a Miragaia, para a Vitória. Continuavam a passar pela cidade, a guinchar, como é evidente, os carros de bois, havia gado dentro da cidade. O Porto tinha muito más condições de higiene, o que obviamente era cenário ideal para a propagação das doenças. É neste cenário, em plena Ribeira, que surgem os primeiros casos. Aparece dentro de uma comunidade que era a dos galegos. Os galegos eram as pessoas que tinham os piores trabalhos e que viviam ali naquela zona da Ribeira, naquilo que hoje nós chamamos as ilhas, identificamos como aquelas propriedades. Na horizontal, havia muitas ilhas na vertical, verdadeiros dormitórios de operários. Ao observar os galegos, Ricardo Jorge desconfia que seja peste bubónica e lança-se ao estudo do material purulento que recolheu dos doentes no Laboratório Municipal de Bacteriologia. Um mês depois tem a confirmação, ao isolar o bacilo de Yersin. A bactéria causadora da peste tinha sido descoberta apenas 5 anos antes. Até a essa altura, ninguém sabia, até Yersin ter determinado isso, ninguém sabia muito bem como é que aquilo aparecia nas pessoas. Havia as velhas teorias, era pelo ar, era pelos miasmas, era pelos tecidos, era não sei o quê. Até alguém conseguir perceber que havia uma ligação completa entre o rato, a pulga e o homem. E que ligação é esta? Perguntei a Henrique Barros, epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, ou podíamos dizer ao Ricardo Jorge dos dias de hoje. Por estranho que lhe possa parecer, eu estou sentado na cadeira que era do Ricardo Jorge. O lugar que eu ocupo na universidade é o correspondente ao lugar que ele tinha
até 1989. Mas este Ricardo Jorge tem um pouco mais de informação à disposição. Henrique Barros explica que, para haver peste bubónica, tem de haver uma mistura de fatores. Temos o agente, a Yersinia. A tal bactéria descoberta por Yersin em 1894. Temos um artrópode, a Xenopsila caeopsis, Que é uma pulga. que, digamos assim, passeia a bactéria responsável pela transmissão da peste. E passeia sobretudo entre ratos e outros roedores, mas pode também fazer um desvio até ao ser humano. Quando salta, digamos, da espécie, origina uma infecção marcada por uma resposta no local da picada. Ou seja, cria um bubão, que são gânglios linfáticos inflamados. A partir daí pode também haver uma infecção respiratória e a transmissão pode ser de pessoa a pessoa. E essa peste é chamada pneumónica. A peste pneumónica, que é a peste que depois originou as grandes epidemias mundiais de peste. Ricardo Jorge já sabia algumas destas coisas, mas não com tanto pormenor, o que levou a algumas medidas erradas. O Ricardo Jorge propôs às crianças que matassem ratos e até lhes davam uma pequena quantidade de dinheiro. Era uma forma de tentar de combater a peste. Mas repare, isto, visto à luz do que nós sabemos hoje, era errado, porque matando os ratos, o que é que acontece? As pulgas ficam sem hospedeiro. Não tendo o seu hospedeiro natural, quem é que elas vão atacar? Pessoas. E por isso nós sabemos hoje em dia que a forma de combater a peste, não é? É exatamente ao contrário. Primeiro matam-se as pulgas e depois é que se atacam os ratos. O que hoje não se sabe com certeza é exatamente quando a bactéria entrou na cidade. Certo é que terá chegado de barco. A pulga que traz a bactéria Yersinia a peste teria sido transmitida por um barco que teria vindo de Bombay, da Índia, onde havia um surto de peste, e ao descarregar trigo na cidade, na ribeira, os ratos são sempre os primeiros a sair, entraram nos armazéns, morderam ou tiveram em contato com os seres humanos, os carregadores. E o resto da história já conhecemos. Este é Luís Graça, sociólogo que ensinou História e Sociologia da Saúde a várias gerações de médicos na Escola Nacional de Saúde Pública. Quais foram então as medidas tomadas por Ricardo Jorge para travar a peste no Porto? Então, medidas consistiram basicamente em isolar a zona à volta dali da Ribeira. E mandar os doentes para o Hospital Goelas de Pau, que entretanto passou a chamar-se Joaquim Urbano. Esse hospital, portanto, no fundo, funcionou como hospital de retaguarda para os casos de doentes infectados ou suspeitos de. Ou seja, identificar e isolar casos e contactos, medidas semelhantes às de hoje, mas algumas foram um bocadinho mais radicais, como lembra David Pontes. Havia aqui quase contornos em alguma coisa medieval, tipo queimar o recheio das casas. Não havia bem a certeza de como é que a doença se transmitia. E por isso arrasava-se. Há esta ideia quase purificadora do fogo, não é? Que te limpa e que de alguma forma ajuda a purificar. Uma medida extrema, mas eficaz, como nota Henrique Barros. E objetivamente tinha essa vantagem, quer dizer, fossem queimado tudo aquilo onde potencialmente podia estar o agente, naturalmente que impedia o contágio. Era evidentemente... Era uma forma talvez excessivamente radical. Mas houve outra medida particularmente extrema para a cidade. A 23 de agosto, quase 2 meses depois dos primeiros casos detectados, o governo decreta a criação de um cordão sanitário à volta da cidade do Porto. Mano militar, ou seja, um cerco coercivo com presença de tropas, neste caso 2.500 homens do exército, armados, não é? Que fizeram um cordão à volta digamos, na fronteira terrestre do Porto, e um navio de guerra à entrada da Barra, digamos. Portanto, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Uma decisão mais política do que técnica. É uma medida que em parte provável, porventura, é forçada às vezes pela necessidade de agir. Fazer qualquer coisa que tenha um pendor simbólico grande e que permita, por exemplo, Portugal a continuar a ter ligações com a Espanha. A Espanha tinha medo, as pessoas começavam a assumir, nomeadamente lá fora, a imprensa, que havia aqui um problema e que ele estava fora de controle. Já na altura havia uma grande discussão sobre a eficácia deste género de cercos. Henrique Barros não é adepto dessa solução. O que acontecia num cerco sanitário era deixar as pessoas entregues à sua sorte. E a lógica era esta, era não deixar, era criar um cordão militar, verdadeiramente militar,
que não deixasse que houvesse movimento de pessoas e esperar. A medida parecia não agradar ao próprio Ricardo Jorge. Pelo menos foi isso que pareceu a David Pontes. Eu julgo intuir, na maior parte das coisas do Ricardo Jorge, algum respeito pela hierarquia, ou seja, por quem tinha determinado, embora, em 2 ou 3 referências que eu vejo, as referências são normalmente dizer que o Ricardo Jorge não concordava com uma medida tão radical como é essa de espalhar tropas à volta da cidade. Como nós podemos dizer hoje com alguma ironia, não iam parar os ratos, não é? E também não iam parar as pessoas, pelo menos aquelas que podiam fugir. Há uma espécie de êxodo. A cidade, que na iminência de ser decretado cerco, quem percebia, quem sabia, quem podia, desapareceram da cidade e fugiram antes de... Até com a ideia terrível, não é? Que é o cerco só vai servir para nós morrermos cá dentro. O cerco traz uma verdadeira crise financeira e social à cidade do Porto e com ela a revolta. Nesta fase há um fator que vai ser determinante para despoletar uma reação violenta na população: os jornais. A imprensa, nomeadamente o Jornal de Notícias, começa aí a tomar as dores dos seus leitores. A imprensa está a deixar de ser uma imprensa que estava completamente ligada a forças políticas e o Jornal de Notícias, no fundo, se calhar lê um bocadinho aquilo que o povo estava a sentir. As pessoas não percebiam bem aquilo. Não percebiam, até porque o surto de peste parecia muito mais inofensivo do que se esperava à partida. Tínhamos uns séculos de nos lembrarmos e de ecoar o que era a peste medieval e a forma como ela tinha arrasado cidades. É uma das pragas bíblicas quase, não é? Mas no Porto não foi isso que aconteceu. No total houve apenas 320 infectados e 132 mortos. E por isso as pessoas estranham e as pessoas começam a dizer que isto não deve ser bem assim, isto não deve ser peste. É peste, mas é uma pestezinha. Seria mesmo uma pestezinha? Hoje sabemos que não. Aliás, matou 41% dos infectados, mas as condições de transmissão eram muito diferentes das da Idade Média, como explica Henrique Barros. As grandes pestes antigas, digamos assim, associavam os 2 ciclos, o ciclo selvagem e uma grande quantidade de gente a circular, e uma grande proximidade das pessoas ao meio selvático. No final do século XIX já havia uma enorme quantidade de condições de higiene. Por outro lado, as medidas sanitárias de Ricardo Jorge fizeram algum efeito. Com a identificação rápida dos casos e a sua separação, evitou, digamos assim, o aumento de casos. Apesar de tudo, as medidas altamente restritivas, associadas a um surto que não parecia assim tão grave, levaram a um ponto de viragem. Ricardo Jorge está bastante sozinho. Os próprios médicos, seus colegas, muitos deles contestam o diagnóstico que ele faz. E os jornais pegaram nisso, ouviam depoimentos de outros médicos. David Pontes lembra-se de um médico em particular. Um médico que vinha de Macau, que era Gomes da Silva, ele tinha sido um médico que vinha do tal Oriente onde havia peste, vem contrariar em parte Ricardo Jorge, dizendo que nem sim era peste, mas era uma peste mais pequenina. A sua posição ajudou a dar credibilidade, se quiséssemos, científica às opiniões contrárias. Seria um médico pela verdade. Uma espécie de médico pela verdade, que no fim disto tem um oportunismo político, se quisermos fazer o paralelo que um dia destes nós perceberemos que existe, porque ele no fim quer se candidatar também às eleições, ou parece como uma figura que se poderia candidatar. A tudo isto acrescentam-se teorias da conspiração. Uma delas, que circulava na cidade, era que a peste seria uma invenção de Ricardo Jorge, que andaria durante a noite a colocar ratos nas sarjetas para espalhar a epidemia. Mas a teoria não era nova. É que há uma coincidência. Eu tenho aqui um panfleto muito engraçado. Isto. Não sei se tu consegues ver. David Pontes mostra uma página de jornal de 1888, ou seja, 10 anos antes do surto. O título é A Mania da Peste. Ao centro, numa ilustração, está representado Ricardo Jorge, rodeado de ratos. A legenda conta, em tom irónico, que o médico desceu aos esgotos da cidade e trouxe novidades ultra assustadoras sobre uma tremenda peste. O Jorge já tinha escrito sobre as questões sanitárias do Porto. Já tinha traçado um cenário negro sobre aquilo que era o Porto em termos de higiene. E há aqui quem faça quase uma conexão, nomeadamente a partir desta imagem, entre ele era um profeta. A peste é uma profecia que se autorrealiza porque Ricardo Jorge quer. Não era nada disso. O que ele já tinha era chamado a atenção para as condições sanitárias em que era provável poderem ocorrer
pandemias, e na altura acaba por ser acusado, no fundo, um bocadinho como nós vemos agora aparecerem conspirações. A quem é que interessa isto? Foi aos laboratórios que vão vender vacinas é que criaram o vírus. As teorias da conspiração são todas muito, muito iguais quando a gente as analisa, independentemente dos séculos em que são preferidas. A cidade escolhe Ricardo Jorge como o culpado de todos os males. Na sequência, por exemplo, da morte de uma mulher que se lançou de um prédio, uma pequena multidão, calculada num milhar de pessoas, dirige-se à rua do Almada, onde pensavam que o Ricardo Jorge vivia, e onde era a casa onde ele nasceu, a casa do pai, que era ferreiro, e com o objetivo, claramente, de o linchar, não é? Quer dizer, as coisas chegaram a este ponto. De facto, ele já não vivia lá, vivia noutra parte da cidade. A partir daí, ele teve que ter escolta policial, mas a vida dele começou a ficar em perigo, não é? Foi este episódio que levou a que Ricardo Jorge saísse da cidade do Porto e fosse para Lisboa, onde criou o embrião da Direção-Geral da Saúde. Que semelhanças podemos encontrar, então, entre este surto de peste no final do século XIX e a pandemia de Covid-19 no século XXI? Perguntei a Henrique Barros, que diz encontrar apenas uma semelhança. De um ponto de vista biológico, de um ponto de vista histórico, não há nenhuma. Agora, o que há é semelhanças, se quiser, antropossociológicas, que o tempo não esbateu, estes 120 anos não conseguiram esbater, e que são têm sobretudo a ver com a diferenciação social. O médico recorre ao velho Orwell para explicar. Somos todos iguais, mas somos mais iguais que os outros. O sociólogo Luís Graça vê a história a repetir-se na atualidade. De algum modo se repete esse espetáculo triste do corpo médico, não é? Desalinhado, e alguns com uma clara intenção de se pôr em bicos de pés, não é? Eu acho que falta um bocadinho mais de humildade e de contenção verbal, às vezes, nas intervenções públicas. Eu diria que estas ocasiões são um bocado propícias. Quanto às teorias da conspiração, Henrique Barros diz que elas são muito comuns em crises desta natureza. O negacionismo, a ideia dos complôs, a ideia das conspirações, etc. Não é? Sobrevive ou alimenta-se no desespero e no facto de não haver uma explicação racional, nem para compreender o que está a passar, nem para as medidas que são tomadas. Não é? O que devemos então aprender com a crise da peste bubónica no Porto? Pedia David Pontes uma lista de lições a tirar. Talvez mais lições, se quiseres, Inês, para a imprensa, onde claramente esta procura da notícia sensacionalista, do clique hoje, mas do vender jornais no antigamente, deveriam fazer refletir que há bens melhores e há património que nós temos que defender que não tem nada a ver com a necessidade de ter impacto. E para o resto da população? Para já, se calhar uma melhor confiança, apesar de tudo, naquilo que os cientistas dizem, e não perdemos muito tempo com as teorias mais disparatadas que aparecem e que surgem. Nós temos que ter alguma abertura mental para que hajam hesitações, contradições e erros. As contradições, em 1899, levaram Ricardo Jorge para a capital, onde liderou a reforma sanitária em Portugal no início do século XX. Hoje, ouvimos o nome do médico quase diariamente, associado ao Instituto Nacional de Saúde, que se tornou central na pandemia do século XXI, em Portugal.